Será que ignoramos a verdade mais incômoda escondida na parábola mais famosa de Jesus? Uma verdade que nasce das ruínas do exílio, da traição política, da corrupção religiosa e de um ódio tão profundo que os judeus preferiam arriscar a vida atravessando desertos perigosos a pisar em terras samaritanas. Mesmo assim, quando Jesus quis revelar o coração da misericórdia divina, não escolheu um sacerdote. Não escolheu um levita. Escolheu um samaritano. Essa é a história por trás dessa escolha. Uma narrativa sobre um reino dividido, um povo misturado, um templo destruído e uma graça que ninguém esperava. Tudo começa com um rei que se recusou a ouvir. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono de um Israel unificado. Logo de início, o povo foi até ele com um pedido simples: seu pai nos impôs um jugo pesado. Agora, alivie o fardo que carregamos. Roboão precisou de 3 dias para refletir. Primeiro, consultou os anciãos que haviam servido a Salomão. Esses homens conheciam a glória do reino, mas também as dificuldades por trás dela. Sabiam o peso dos trabalhos forçados, dos impostos e das obras intermináveis. Seu conselho foi direto: se hoje você se colocar a serviço desse povo, respondendo com bondade e palavras de encorajamento, eles serão seus servos para sempre. Governe com compaixão. Use sua autoridade para servir, não para oprimir. Conquiste a lealdade deles aliviando seu sofrimento. Roboão, porém, desprezou a sabedoria dos mais velhos. Em vez disso, voltou-se para os jovens que cresceram ao seu lado, aqueles que compartilhavam seu orgulho e seu desejo de afirmar poder. O conselho deles foi na direção oposta. Recomendaram que respondesse com dureza, provando que não era mais fraco que Salomão, apertando o controle em vez de afrouxá-lo. Naquele momento, Roboão teve diante de si 2 caminhos: humildade ou dominação, liderança servidora ou governo opressor. Ele escolheu a crueldade. Quando o povo voltou para ouvir sua decisão, Roboão não amenizou o jugo. Pelo contrário, tornou-o ainda mais pesado. Declarou: meu pai os castigou com chicotes, mas eu os castigarei com açoites. As palavras eram brutais. Se Salomão já havia sido exigente, Roboão seria implacável. Se antes eles se sentiam espancados, agora os golpes seriam mais violentos. Era a voz de um governante determinado a provar seu poder, custe o que custasse. A reação foi imediata e definitiva. As tribos do norte recusaram-se a aceitar tamanha tirania. Gritaram: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Para as suas tendas, ó Israel! O laço que mantinha as tribos unidas sob Davi e Salomão se rompeu em um único dia. O que Deus permitirá que fosse unido sob um único trono foi despedaçado pela recusa de um homem em ouvir. Um reino que antes adorava em um único templo agora se dividia em 2 nações, frequentemente em conflito, desconfiadas e hostis uma com a outra. Daquela ruptura surgiram 2 reinos: Judá, ao sul, com Jerusalém como capital, e Israel, ao norte, que escolheu Samaria como seu centro de poder. Essa escolha marcou o início de uma rivalidade. Samaria se tornou um novo polo de influência, um altar concorrente, uma narrativa diferente. A partir dessa fratura, misturando política, adoração e identidade, começou a longa e conturbada história dos samaritanos, um passado que ainda ardia em segundo plano quando Jesus contou uma parábola em que o herói inesperado era justamente um samaritano. Durante quase 2 séculos após a divisão, o Reino do Norte, Israel, afastou-se cada vez mais da aliança com Deus. Em vez de adorá-lo em Jerusalém, como ordenado, ergueram bezerros de ouro em Betel e Dan. Reis subiam e caíam em ciclos de violência e instabilidade. Altares a Baal e outros deuses espalharam-se pela terra. Profetas como Elias, Eliseu, Amós e Oséias clamavam por arrependimento, alertavam sobre o juízo divino, suplicavam por uma mudança. Mas, repetidas vezes, o povo e seus governantes viraram as costas. A idolatria tornou-se o padrão da vida nacional. Até que, finalmente, o juízo chegou na forma de um império estrangeiro. A Assíria, a superpotência da região, voltou seus olhos para Israel. Oséias, o último rei de Israel, tentou uma manobra política, pagava tributos à Síria enquanto negociava secretamente com o Egito.
Quando os assírios descobriram a traição, não hesitaram. Marcharam para esmagar o reino. O que se seguiu foi um cerco de 3 anos a Samaria, a capital. A cidade que antes simbolizava o orgulho do norte foi lentamente enfraquecida, cercada, privada de recursos. Em 722 a.C., as muralhas caíram. As portas se abriram, e os assírios invadiram. Mas o pior ainda estava por vir. Milhares de israelitas foram arrancados de suas casas, acorrentados e levados para regiões distantes do império. Foram espalhados entre cidades estrangeiras, sob deuses estranhos e governantes desconhecidos. Esses eram as tribos perdidas de Israel, perdidas para a terra, para o templo, para seu modo de vida. Nunca mais voltaram como um povo unido. A estratégia síria não parou na remoção dos israelitas. Para garantir o controle, repovoaram a terra agora vazia. Pessoas de Babilônia, Cuta, Amate, Sefarvaim e outras regiões conquistadas foram trazidas para habitar as cidades de Samaria. Era uma política deliberada, misturar nações, culturas e lealdades para evitar que qualquer grupo se levantasse novamente. Com o tempo, os israelitas que permaneceram na terra, aqueles que não foram levados para o exílio, casaram-se com esses colonos estrangeiros. Línguas se fundiram, costumes se sobrepuseram, práticas religiosas se entrelaçaram. Dessa mistura forçada surgiu uma nova comunidade. Eles não eram totalmente iguais às nações pagãs ao redor, pois carregavam fragmentos da história, da lei e da memória de Israel. Mas também não eram mais simplesmente israelitas, pois sua linhagem, adoração e vida cotidiana traziam marcas de muitos povos. O resultado foi uma identidade híbrida, um povo ao mesmo tempo próximo e distante, familiar e estranho. Assim começaram os samaritanos. Até a terra parecia resistir a esse novo arranjo. As escrituras contam que o Senhor enviou leões entre os colonos, e alguns foram mortos. Aterrorizados, concluíram que não sabiam como honrar o Deus daquela terra. A pedido deles, um sacerdote israelita foi enviado de volta para ensiná-los a temer o Senhor. Mas o que receberam foi apenas instrução em rituais, não um retorno pleno à fé da aliança. Eles acrescentaram o Senhor à sua lista de deuses, em vez de adorá-lo exclusivamente. As Escrituras resumem sua condição em uma frase impactante: temiam o Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses. Meia devoção, meia idolatria, meia identidade. Os samaritanos nasceram dessa tensão, um povo com um pé em cada mundo. A verdadeira adoração e a verdadeira fé não pertencem a um grupo étnico ou a um local sagrado, mas àqueles que, independentemente de sua origem, respondem ao chamado de Deus com um coração sincero. Ao longo de seu ministério, Jesus demonstrou que a graça de Deus não conhece fronteiras humanas. Ele não apenas atravessou Samaria, mas também desafiou as expectativas de seus próprios discípulos. Quando eles retornaram e encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana, ficaram surpresos. No entanto, não disseram nada, pois já haviam testemunhado como ele tratava aqueles que a sociedade judaica marginalizava. A mulher, por sua vez, deixou seu cântaro e correu para a cidade, tornando-se uma das primeiras evangelistas. Venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz, ela anunciou. Será que ele não é o Cristo? Muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho dela, e quando o convidaram a ficar, ele permaneceu com eles por 2 dias. E muitos mais creram por causa de suas próprias palavras. Esse encontro não foi um episódio isolado, mas uma declaração profética. Jesus estava restaurando o que a história havia quebrado. Onde havia divisão, ele trazia reconciliação. Onde havia desconfiança, ele oferecia diálogo. Onde havia exclusão, ele estendia a mão. A mulher samaritana, com sua história de vida marcada por rejeição e busca espiritual, tornou-se um símbolo daqueles que, apesar de suas falhas e limitações, são alcançados pela misericórdia de Deus. Sua jornada de fé começou com uma simples conversa à beira de um poço, mas terminou com uma comunidade inteira descobrindo que o Messias prometido não era apenas para os judeus, mas para todos os que o buscassem em espírito e verdade. Os discípulos, porém, ainda lutavam para compreender essa nova realidade. Quando viram Jesus falando com a mulher, suas mentes estavam presas às antigas barreiras. Eles não conseguiam enxergar além das tradições que haviam aprendido desde a infância.
Mas Jesus, com paciência, os conduzia a uma visão mais ampla. Ele lhes mostrou que o reino de Deus não era uma questão de linhagem ou geografia, mas de transformação interior. A colheita espiritual, ele lhes disse, já estava pronta, e os campos branquejavam para a ceifa. Os samaritanos, que por tanto tempo haviam sido vistos como inimigos, estavam agora entre os primeiros a receber a mensagem do Evangelho. Essa mudança de perspectiva não foi fácil. Os discípulos tiveram que desaprender séculos de preconceito e abrir seus corações para uma nova maneira de ver o mundo. Jesus não apenas pregou sobre amor e unidade, ele viveu isso. Cada gesto, cada palavra, cada escolha de caminho era uma lição prática sobre o que significava amar o próximo como a si mesmo. Quando ele curou o servo do centurião romano, quando perdoou a mulher apanhada em adultério, quando acolheu as crianças que os discípulos tentavam afastar, ele estava desmantelando as muralhas que separavam as pessoas. No caso dos samaritanos, Jesus não apenas os incluiu em seu ministério, mas os elevou como exemplos de fé. Em um mundo onde a identidade religiosa era frequentemente usada para excluir, ele usou justamente aqueles que eram considerados impuros ou hereges para ensinar as verdades mais profundas sobre o amor de Deus. O samaritano que voltou para agradecer após ser curado da lepra não era apenas um homem grato, ele representava todos aqueles que, apesar de suas origens, reconhecem a mão de Deus em suas vidas. Da mesma forma, o samaritano da parábola não era apenas um personagem fictício, mas um espelho colocado diante dos ouvintes judeus, convidando-os a enxergar a si mesmos e a questionar suas próprias atitudes. A mensagem de Jesus era clara: a salvação não pertence a um povo, mas a todos os que creem. Ele não veio para confirmar as divisões do passado, mas para superá-las. Onde havia ódio, ele plantou o amor. Onde havia desconfiança, ele semeou confiança. Onde havia exclusão, ele abriu portas. E, ao fazer isso, ele não apenas transformou vidas individuais, mas reescreveu a história de dois povos que, por séculos, haviam se visto como inimigos. A cruz, que em breve se ergueria no horizonte, seria o símbolo definitivo dessa reconciliação. Ali, todas as barreiras seriam derrubadas, e o véu do templo se rasgaria, não apenas de alto a baixo, mas também de lado a lado, unindo o que a história havia separado. A graça de Deus nunca foi limitada a um único grupo. Após sua morte e ressurreição, Jesus selou essa verdade com sua última ordem: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Evangelho não pularia a região de Samaria como se fosse impura, ele passaria por ela, incluindo-a. Em Atos 8, Felipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo. As pessoas ouviram, espíritos imundos foram expulsos, e houve grande alegria naquela cidade. Quando Pedro e João chegaram, impuseram as mãos sobre os samaritanos que creram, e eles receberam o Espírito Santo. Os mesmos apóstolos que antes evitariam Samaria agora oravam por samaritanos como irmãos e irmãs. Pelo trabalho de Cristo e pelo poder do Espírito, uma divisão que durará séculos foi finalmente quebrada por um Salvador que entrou em território inimigo e transformou estranhos em família. Contra todas as probabilidades, a história dos samaritanos não terminou nas páginas das Escrituras. Enquanto impérios surgiram e caíram, sinagogas e igrejas se espalharam pelo mundo, uma pequena comunidade manteve viva sua identidade distinta. Hoje, restam apenas algumas centenas de samaritanos, um número tão reduzido que caberia em um único grande templo. Ainda assim, eles permanecem como um lembrete visível de que os conflitos e promessas da Bíblia continuam vivos em pessoas reais, em lugares reais. A maioria deles vive em dois locais principais, um grupo no Monte Gerizim, próximo à moderna cidade de Nablus, e outro em Olom, perto de Tel Aviv. Para eles, o Monte Gerizim ainda é o lugar escolhido por Deus, a montanha da bênção mencionada em Deuteronômio e Josué. Embora o templo samaritano que ali existiu tenha sido destruído há muito tempo, a montanha continua sendo seu local mais sagrado. Várias vezes ao ano, especialmente em suas festas principais, eles sobem o monte vestidos de branco, cantando hinos antigos e recitando a Torá em uma pronúncia e melodia preservadas por séculos. Suas escrituras também são únicas. Os samaritanos ainda leem sua própria versão da Torá, muitas vezes chamada de Pentateuco samaritano. Ela é escrita em uma forma de escrita mais antiga que as letras aramaicas quadradas usadas na maioria dos rolos judaicos hoje.
Em muitos trechos, coincide com o texto massorético judaico, mas em alguns pontos-chave enfatiza o Monte Gerizim como lugar escolhido por Deus, e não Jerusalém. Para eles, isso é prova de que sua forma de adoração está enraizada em uma tradição antiga. Quando leem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, veem a si mesmos como os fiéis herdeiros da instrução de Moisés, mesmo sendo tão poucos. Uma das continuidades mais marcantes entre sua prática e o mundo do Antigo Testamento é a celebração da Páscoa. Todos os anos, no dia determinado, as famílias samaritanas se reúnem no Monte Gerizim e realizam sacrifícios reais de animais, imolam cordeiros, assam-nos em fossos ao ar livre e compartilham a refeição como comunidade. É uma cena que se assemelha muito mais à Páscoa do Êxodo do que qualquer coisa que a maioria dos judeus ou cristãos modernos já tenha presenciado. Para eles, isso é obediência ao mandamento que leem na Torá, conforme a entendem. Sua história não tem sido fácil. Enfrentaram pressão, perseguição e um lento declínio numérico. Guerras na região, mudanças sociais e os desafios de manter uma identidade distinta no mundo moderno cobraram seu preço. No entanto, de alguma forma, eles resistiram. São um povo nascido do exílio e da mistura, endurecido por séculos de desconfiança e ódio, mas ainda assim apegado ao seu nome, à sua montanha e aos seus rolos. A existência dos samaritanos hoje é um testemunho vivo do mundo em que Jesus andou. Quando lemos sobre a mulher junto ao poço em João 4, ouvimos ecos de uma comunidade que ainda sobe a mesma montanha e reivindica a mesma herança. A lembrança daquele dia, em que o Messias judeu pediu água a uma mulher samaritana, falou de água viva e se revelou como Cristo, permanece como um momento em que uma antiga ferida foi tocada pela graça. A presença contínua dos samaritanos impede que esse momento se torne abstrato. Eles carregam em sua própria sobrevivência as marcas da divisão, do exílio e do conflito religioso. Mas também são um testemunho silencioso de que nenhum muro da história está além do alcance daquele que escolheu um samaritano como herói de uma parábola, que curou leprosos samaritanos e que enviou seus discípulos não para contornar Samaria, mas para atravessá-la. A história dos samaritanos, no fim das contas, é sobre o Deus que se recusa a aceitar as fronteiras humanas como palavra final. Acompanhamos um reino dividido, um povo rejeitado, um templo destruído e um ódio acumulado por gerações. Por séculos, judeus e samaritanos carregaram feridas que pareciam profundas demais para serem curadas, antigas demais para serem desafiadas. E então, Jesus entrou nessa história. Ele caminhou direto por ela. Sentou-se junto a um poço, falou com uma mulher samaritana e abriu uma porta que estivera fechada por 500 anos. Esse mesmo Jesus ainda confronta nossas divisões hoje. Se ele foi capaz de atravessar uma hostilidade antiga para oferecer água viva, não podemos nos apegar a muros modernos como se fossem sagrados. Se ele pôde fazer de um samaritano o exemplo de misericórdia em sua parábola mais famosa, não podemos decidir quem é digno de compaixão e quem não é. Se ele pôde enviar o Evangelho a uma terra que os judeus evitavam, então esse mesmo Evangelho pode alcançar qualquer pessoa que tendemos a ignorar, mal entender ou desprezar em silêncio. A história de Samaria expõe nossos preconceitos e desculpas, mas também nos convida a um caminho diferente, o caminho de um Salvador que se aproxima daqueles que preferiríamos evitar. Por isso, nos voltamos a Deus em oração, pedindo transformação. Pedimos que Ele molde nossos olhos, nossas palavras, nossos passos, até que nossas vidas testemunhem a mesma misericórdia que quebra barreiras, a mesma que Jesus demonstrou naquela estrada e junto àquele poço. Senhor, ensina-nos a ver os outros como Jesus viu a mulher samaritana, não como inimigos, não como estranhos, mas como pessoas sedentas de verdade e esperança. Dá-nos corações dispostos a atravessar fronteiras para ouvir onde houve silêncio, para curar onde houve feridas, para mostrar misericórdia onde houve julgamento. Torna-nos adoradores em espírito e em verdade, livres do orgulho, livres do medo e enraizados em teu amor. Ajuda-nos a levar as boas novas de Cristo àqueles que ignoramos, que mal entendemos ou que lutamos para amar, em nome de Jesus. Amém. Se essa jornada pelas Escrituras abriu seus olhos ou tocou seu coração, agradeço por ter caminhado comigo por essa história. Para continuar acompanhando essas narrativas e ensinamentos centrados na Bíblia, inscreva-se, deixe seu like e comente com o número 77, para que mais pessoas possam descobrir essa mensagem.
Seu engajamento ajuda a levar a verdade da palavra de Deus a mais crentes que precisam de coragem, clareza e graça. Que a paz do Senhor guarde seu coração e dirija seus passos enquanto você segue Jesus além das fronteiras que um dia pensou que nunca poderiam ser movidas.